Então, livro de Ezequiel, estudo 13. Muito louco é que finalmente conseguimos chegar no Vale dos Ossos Secos. Nós vamos estudar o Vale dos Ossos Secos hoje, que é sim para qualquer leigo, e eu também, leiga. Ezequiel só lembrava do Vale dos Ossos Secos. Gente, nós rodamos 36 capítulos para chegar no Vale. Eita, vale longe! Então, nós vamos ver hoje aqui, vamos chegar no Vale dos Ossos Secos. E por que acho que demorou tanto? O legal é ter demorado tanto, porque para a gente entender o contexto. Porque, assim, cansei de ouvir a história do Vale de Ossos Secos, assim, exclusivo, uma pregação, uma lição de escola dominical, um estudo, assim, ok. Mas quando você começa a estudar o livro de Ezequiel, você vai entender exatamente o porquê que teve essa visão, que Deus deu essa visão para Ezequiel, e aí você vai entender o que ela significa mais para frente, tá? Então, muito legal. Os textos aqui, eu vou ler todos os textos hoje, são 2 capítulos só, e eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, né? No capítulo 36 e 37 de Ezequiel e a língua na Bíblia na linguagem de hoje para ser mais fácil da gente entender o que está acontecendo, né? Então vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte: Deus levou o profeta aos montes para que tipo de profecia e para quem? O que acontece? Nós vimos em Ezequiel que são visões. Deus mostra para ele, porque naquela época não tinha Bíblia, tá? Então, Deus falava através dos profetas. Então, o que acontece aqui? Ele chega, o livro de Ezequiel é muito interessante porque ele não tem historinha no meio. É Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. Então, Deus falou com esse cara muitão, muitão. E o que ele tinha de especial? Para Deus mostrar para ele tantas coisas. Eu acho que era um coração dedicado a Deus, né? Então é legal você falar, ai, mas Deus fazia isso com os profetas e não faz comigo. Ok, você tem a vida igual à vida dos profetas, né? Bom, vamos lá. Então a pergunta, Deus levou o profeta para os montes, para que tipo de profecia e para quem? Então diz o seguinte, capítulo 36, de 1 a 7, diz o seguinte, homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de vocês e disseram: aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetiza e anuncia aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram o que havia nelas, todos zombaram dos israelitas. Por isso, agora vocês, montanhas de Israel, ouçam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo às montanhas e aos morros, aos ribeirões e aos vales, e aos lugares arrasados e às cidades desertas que todas as nações vizinhas roubaram e de que. Gente, aqui, Deus mandou ele falar para a natureza. Deus mandou ele falar para a montanha. Aí você acha assim, nossa, Deus falando com um monte de terra e de não sei. Gente, é porque ele está dizendo que ele é o Senhor da natureza, ele é o Senhor do mundo. E agora, o que nós vamos ver nesse estudo agora? No de hoje. Deus restaurando Israel, tá? Então, aqui ele fala das cidades que zombaram, e ele fala: Eu, Senhor Deus, versículo 5. No calor da minha ira, falei contra essas nações vizinhas, especialmente contra Edom. 2 estudos para trás, se você não pegou, volta lá, 2 estudos para trás, você vai ver a palavra decisiva que Deus deu para as nações que subjugaram e humilharam os israelitas, tá? Com alegria e com desprezo, elas tomaram a minha terra e ficaram com os seus passos. Por isso, homem mortal, profetize a respeito da terra de Israel. Diga às montanhas, morros, ribeirões e vales que eu, o Senhor Deus, estou dizendo com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações zombaram deles. Eu, Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel cairão na desgraça. Por que ele está falando? Deus começa a anunciar que ele vai resgatar a dignidade de Israel perante as nações que subjugaram o povo israelita.
tá? Então, mas aí você vai falar, mas não foi Deus que levantou esse povo para corrigir? Sim. Vamos dar só um exemplo aqui. Judas. Judas traiu Jesus, ok? Era o projeto de Deus que Jesus fosse traído por um? Sim. Mas ai daquele que se prestar para isso. Então, só um exemplo aqui, parênteses. Você já viu que tem gente que parece que empresta a boca pro diabo? Não é? Existem pessoas, isso eu estou falando dentro das igrejas, das famílias, inclusive, que vem falando umas coisas que você vê que emprestou a boca para o capeta. Então é assim, tudo bem, vai ter que ser assim, mas ai daquele por quem passar isso. Isso nós vemos na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e depois nós vemos isso com Judas. Judas, ele se levantou, ele cedeu, alguém tinha que ser, Deus não escolheu ele. Sabia que ia ter algo, mas ai daquele que se levantou. E aqui vai falar exatamente isso. As nações subjugaram, vão ter a sua paga agora, vai? Tá bom? Então vamos lá. Pergunta 2. Depois da disciplina aplicada sobre Israel, qual a profecia agora? Então, Deus, porque, vamos lá lembrar lá no começo, Deus foi disciplinar Israel por causa do quê? O pior, idolatria, tá? Idolatria. Se você vê, Deus engolia qualquer sapo, porém, a idolatria, Deus não abria a mão. E, no entanto, Deus levantou uma disciplina para o povo que profana, o povo de Israel, né, que profanaram o templo, fizeram ídolos e botaram ídolos dentro do templo. Foi uma baderna. E aí Deus levantou as nações para disciplinar. E agora que já foram disciplinados, que já sofreram pra caramba, acho que se arrependeram, Deus faz uma profecia de restauração. Então vamos lá, o que que é? Qual a profecia? Então vamos lá, o de 8 a 15. Porém, as montanhas de Israel, as árvores de novo terão folhas e produzirão frutos para você, meu povo de Israel. Logo vocês voltarão para a sua pátria. Eu estou do lado de vocês e garantirei que a sua terra seja arada de novo, para que nela sejam feitas as plantações. Farei aumentar a população, vocês viverão nas cidades e construirão de novo tudo que estava arrasado. Farei com que haja muita gente, muito gado. Entre vocês haverá mais gente do que nunca, e vocês terão muitos filhos. Deixarei que vivam ali como antes e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quer dizer, eu vou resgatar e vou restaurar tudo. Farei com que vocês, meu povo de Israel, vivam de novo na terra. Ela sairá a terra de vocês e nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome. Eu, o Senhor Deus, afirmo que, de fato, o povo chama a terra de Israel de comedora de gente e diz que ela rouba do país os seus filhos. Mas de agora em diante ela não mais será comedora de gente que rouba de vocês os seus filhos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. A terra não precisará mais de ouvir as nações zombarem, nem fazerem pouco caso dela. A terra não roubará mais do país os seus filhos. Eu, o Senhor, estou falando. Deus vai resgatar um povo para si. Promessa. Deus disciplinou e Deus agora está restaurando. Então, começa a pensar, trazer para o mundo atual, para o dia de hoje. Hoje nós estamos em 23 de julho de 2026. Então, Deus pode estar na boquinha de resgatar a sua sorte. Aquilo que de repente você passou, a disciplina que você passou, Deus agora está te dando uma chance de restaurar. Olha só, gente, que legal, né? Trazer para o dia de hoje, assim, que acho que é o máximo de estudo bíblico. Vamos lá, 3. Novamente, Deus os lembra do motivo da sua ira. E qual era? Aí Deus vai lembrar o motivo da ira contra o israelita, tá? Então, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, quando os israelitas viviam na sua terra, eles a tornaram impura por causa da sua maneira de viver e agir.
O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher, porque, né, para o judeu é fase imunda, tá? Eu os fiz sentir a força da minha ira por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa dos ídolos com que eles a tornaram impura. Eu os condenei pela sua maneira de viver e de agir, e os espalhei por nações estrangeiras, mas em todos os lugares aonde eles foram, só envergonharam o meu santo nome, pois as pessoas diziam: Esse é o povo de Deus, o Senhor, mas eles tiveram que sair da terra que ele mesmo lhes deu. Aí eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares aonde foram. Nossa, só eles, né, que profanaram o nome do Senhor. Será que nas suas atitudes, no seu caminhar, falando que é crente, você deixa o povo pensar que Deus é injusto? Que você é tão bom e você está sofrendo porque Deus é um Deus de vingança? Porque o nome dele não precisa ser glorificado? Pensa na sua conduta aqui, tá? Então vamos lá, a pergunta 4 vem respondendo isso. O nome de quem Deus estava resgatando? Por isso, Deus israelitas, essa mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor a vocês, israelitas, mas por amor ao meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Claro, o povo olhava e falava assim: Nossa, olha aí o que o povo de Deus está passando, esse Deus aí, nada a ver. Bom, aí ele continua no 23: Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus que está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Quando Deus te chama para te restaurar, você precisa ser purificado primeiro, tá? Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Nós vemos até hoje, né? Tem um termo que se usa muito no evangeliquez, que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Quer dizer, vai deixar você mais, com o coração mais parecido com o coração de Deus. Aí ele fala: Eu porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que eu lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. E os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês. Eu aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais época de fome que façam vocês passarem vergonha no meio de outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Povo de Israel, quero que saibam que eu não estou fazendo tudo isso por amor de vocês. Eu quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que vocês estão fazendo. Eu, o Senhor Deus, estou falando. Vamos parar e fazer um paralelo com o que acontece hoje. Todo o processo de Deus, o Velho Testamento, se cumpre no Novo. E nós vemos que o ciclo é mais ou menos o mesmo. Nós já falamos sobre isso no estudo com outros profetas, mas até no começo desse livro nós comentamos isso, tá? Então, o que acontece? Deus age da mesma maneira. Aqui, Deus está dizendo que vai trazer e vai fazer a terra ser fecunda. Você sabia que o maior, eu não sei exatamente, não, até peço perdão de eu não ter ido lá procurar os dados, que é o seguinte: a Israel exporta verduras e legumes e frutas para toda a região lá. Israel é um país teoricamente pequeno,
mas a terra é tão fértil que hoje banca toda a. Vamos dizer que dá alimento para todas as nações que estão de volta, de tanto que é a produção em Israel. E Deus está falando isso aqui lá quando ia trazer o povo de volta para Jerusalém. E, no entanto, o que que acontece? Nós vemos isso acontecendo até hoje de novo. Então, Deus é atemporal, o modo dele agir é o mesmo. Então, é legal você saber disso, porque você se vê numa situação e encaixa, né, a sua vida naquela época e você já sabe como Deus vai agir com você. Entra, né? Entra na garupa e desfruta a viagem. Então, vamos lá. O que que acontecerá somente depois da purificação do povo? Porque aí Deus vai trazer o povo e vai purificar de novo. Então, o Senhor Deus diz: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas e visionárias. Peraí, vamos ver. Como que Deus purifica do pecado? É pozinho de pirlim-pim-pim? Não. Do pecado arrependido e confessado. Deus tem poder para purificar você de todo o pecado através do sangue precioso de Jesus. Mas você tem que se arrepender. Então, Deus não vai purificar alguém que está, sabe, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Oh, não, não. Deus vai purificar todo aquele que se arrepender. E não existe, a fórmula é essa. Não existe perdão se não existe arrependimento. E não existe arrependimento se não tiver mudança de comportamento. Então, se você não muda o seu comportamento, não vai haver purificação. Porque não houve arrependimento, entendeu? É uma fórmula matemática, simples assim. Vamos lá, continuando. Versículo 34. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido, mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isso a respeito dessa terra. Era uma terra deserta, mas agora ficou igual ao Jardim do Éden. Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas, destruídas e arrasadas, e naquele tempo estarão cercadas de muro por muralhas e habitadas. Então, as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo as cidades destruídas e fiz novas plantações nas terras abandonadas. Eu, o Senhor, disse que ia fazer e farei. E o Senhor Deus diz: mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda. Deixarei que cresçam em número como se fossem um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas que eram oferecidas em sacrifício no dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, tá? Então, o que que nós vemos aqui nesse texto? A pergunta é: o que vai acontecer depois? Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. As pessoas vão olhar e vão ver que Deus é que fez. Porque a única coisa que nós somos criados para fazer é adorar ao Senhor, tributar a Ele todas as bênçãos. Então, aqui, o que que ele está dizendo? As pessoas vão passar e não vão dizer: olha, os israelitas são bons. Não. Olha como Deus é benevolente. Porque não existe bênção nenhuma que não venha de Deus. Então, as pessoas, isso, só aquele tempo, né? Hoje em dia não tem, né? Imagina, não tem. Olha, eu sou homem tão bom, ai, porque eu jejuo, eu raspo a cabeça, visto roupa de saco, né? E por isso que eu consegui as coisas. Não, não. Toda a glória tem que ser dada somente ao Senhor Deus. Isso foi no Jardim do Éden, isso é aqui, isso vai ser na época do Novo Testamento e é hoje em dia, em 2026. Toda a honra tem que ser dada somente a Deus. O que ele quer é que seja reconhecido que tudo vem dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, tá bom? Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com o filho dele mais amado, nem com o princeso
né, a porteira do Santo dos Santos, a glória é somente dele. Ele não abre mão disso. Então, certinho, entrou na cachola? Vamos lá. Pergunta 6. Aonde Deus levou o profeta e por que seria incomum para um israelita? Chegou a história do vale. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente começar a entender isso aqui. O judeu, ele não pode ter contato com o morto, né? Nós sabemos disso, que tanto é assim, quem tocou num defunto tem que ficar tanto tempo para purificar, porque é tudo imundo. Aí Deus pega o Ezequiel e leva o Ezequiel para um vale de ossos secos. Vamos imaginar uma vala cheia de cadáveres e ossos secos lá, né? Então a gente ouve essa história a partir disso aqui. Vamos entender o contexto. Deus acabou de dizer: vou levar vocês de novo para Israel. Aquele povo que foi oprimido, que foi subjugado, que morreu nas batalhas, que foram. Ok, em termos de povo, o texto diz o seguinte: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Isso já é uma contaminação para o judeu, tá? Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, estavam completamente secos. Isso são esqueletos, tá bom? Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Quem era ele para dizer impossível ou possível, né? Já que ele estava conversando com o próprio Deus. Então Deus levou ele para ver um monte de esqueletos. Quando fala ossos secos, não era cadáver mortinho, não era múmia, não era nada. Esqueletos, tá? Que já passaram, estavam secos mesmo. E aí Deus falou para ele: vai para lá e eu te digo, será que eles podem viver de novo? Agora, vamos lá conversar aqui. No mundo natural, é possível? Não, não. Não é que nem até uma orquídea. Eu falo de orquídea porque eu cuido de orquídea, tá? Mas uma orquídea, quando ela tá tão seca, você não adianta botar em nada, porque morreu. Vai secando, secando, depois que tá seco, não há o que faça nascer de novo. Então, Deus estava levando eles aqui para o Vale dos Ossos para ver que eram. E aqui nem tá falando que eram os cadáveres assim, bonitinhos. Não, era tudo misturado lá. Nós vamos ver lá mais para frente que era tudo misturado. E Deus pergunta: é possível? E aí ele falou: Senhor, só tu sabes. Então, o que foi que Deus mandou Ezequiel profetizar? E ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Olha só, ele falou para o profeta conversar com os ossos. Aí você vai falar, mas o que, que era para Ezequiel falar, profetizar? E o próprio Deus falou: diga que eles prestem atenção à mensagem do Senhor. Parênteses. Você conhece alguém que parece que já está morto? Tem? Não parece? Às vezes a gente está morta, a nossa esperança está morta, né? O que que Deus vai fazer aqui? Diga para prestar atenção à mensagem do Senhor. Por quê? A mensagem do Senhor vivifica. A mensagem do Senhor faz renascer. A mensagem do Senhor ressuscita. Então vamos lá. Diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo: eu porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Isso é o que Deus mandou Ezequiel falar. E eu lhes darei tendões, músculos, cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Isso é a coisa mais impossível que poderia ter. Para Deus não há impossíveis. Deus está falando o que ele vai fazer com o povo de Israel, mas ele está falando o que ele pode fazer na minha vida. Quando a minha fé morreu, quando a minha esperança morreu, quando a minha situação parece que não tem mais jeito, Deus está falando: escute a mensagem do Senhor, que eu ressuscito e vou colocar vida lá dentro. Toma isso na sua vida agora, tá? E aí vem o que se passou quando Ezequiel começou a profetizar. Então eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. O que, que é que ele falou?
Mensagem da palavra do Senhor que ele é capaz de trazer a vida. Enquanto eu falava, houve um barulho, e eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões, músculos depois e depois pele, porém não havia respiração nos corpos. Então, montou os bonequinhos lá. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Toda vez que se usa na palavra de Deus, o vento é o poder do Espírito Santo, tá? Então, e aí o Espírito Santo invadiu toda a casa como o vento, então é isso aqui que Deus está falando. Deus falou para ele: profetiza ao vento, que o vento entre, assim a vida vai entrar depois no corpo. E aí a pergunta 9: em que se tornou os ossos? Então eu profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Para pensar, né? Para pensar. Sua esperança, o seu projeto, a sua felicidade, a sua fé está morta. A sua situação, o seu problema está morto. Profetiza a palavra de Deus. Fala com a sua boca as promessas que você conhece. E se você não conhece as promessas aqui, é tempo para você parar e começar a decorar as promessas. A minha geração decorava tabuada. Acho que hoje não precisa mais disso. Mas decorando tabuada, eu exercitei o meu cérebro para decorar as promessas. Nós temos a Bíblia ao nosso alcance. Decore as promessas que Deus tem sobre a sua vida e você vai fazer a sua situação, a sua fé, a sua esperança ressuscitar e se transformar e ficar de pé. E ficar de pé, porque o Espírito Santo não derruba ninguém. A função do Espírito Santo é levantar e botar de pé. Isso nós já vimos no estudo de todos os profetas. Toda vez que o Espírito Santo aparece, ele não derruba ninguém, ele levanta e põe de pé. Permita que o vento do Espírito Santo entre dentro daquilo que você acha que está morto e se ponha de pé e ver o que é que Deus tem para você daqui para frente. Então vamos lá. Pergunta 10 diz: o que Deus disse aos homens ressurretos? Então o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas dele e o tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado, vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração nele e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Veja bem, imagine essa cena. A que Deus estava se referindo? Aos judeus que foram mortos, que foram humilhados, que foram destruídos, e Deus ia levantar de novo como nação. Para aí na sua cabeça e tenta imaginar o vale de ossos secos. Pensa aí, um vale é um buracão cheio de ossos secos. Agora você para e pensa na cena do Holocausto. O que que é? Qual é a cena que põe no Google, qualquer aí, Holocausto, o que que aparece? As valas com os corpos. E Deus levantou o povo de Israel novamente. Israel foi constituído Estado novamente na década de 70, é que foi firmado, pronto, é nação. Israel é nação de novo. Então, Deus restaurou lá e Deus disse que ia restaurar de novo e restaurou de novo. Então você pergunta, nossa, mas por que que teve o Holocausto? Só um parênteses aqui. Sabe por que que teve o Holocausto? Porque foi o judeu que crucificou Jesus, não foi Roma. Não foi Roma. Tanto que Pilatos falou: lava as mãos, esse sangue não tem nas minhas mãos. Até Pilatos teve medo de bater de frente. E o povo, né, os líderes, crucificaram Jesus. E a consequência foi o quê? Foi o Holocausto.
Só que Deus tinha uma promessa para esse povo. Então Deus permitiu isso e depois restaurou a nação de Israel novamente. E ainda bem que hoje mais de 80% dos judeus são cristãos. Porque o judeu é povo e o cristão é filho, tá? Então, quando Deus promete, ele não muda de ideia. Ele prometeu restaurar a nação. Então, o Vale dos Ossos Secos quer dizer o quê? Duas coisas. Você olha e vê o holocausto, Deus restaurando, e o meu cadáver, Deus restaura, de acordo com a palavra. Deus falou para Ezequiel: profetiza a minha palavra. Então, é a mesma coisa para o meu problema hoje. Profetiza as promessas que você tem em cima do seu problema, mesmo que ele esteja morto, seco, como um osso seco. Deus vai restaurar e dar vida. O Espírito Santo vai entrar e vai dar vida. Olha que bênção esse estudo. Olha que bênção para nossa vida pessoal hoje, a história do Vale de Ossos Secos. Tá? Então, o que eu vejo é o que aconteceu no local, se restaurou, mas o que eu posso pôr em prática na minha vida hoje é isso: Deus restaura, e os sonhos que foram perdidos, a fé que foi perdida, sempre, Deus ainda está dando uma chance para você profetizar com a sua boca as mensagens, as palavras de esperança, e vai ressuscitar até os seus sonhos. Eu já estou voando longe. Voltando ao texto, vamos lá. E aí, nós vamos ver aqui, no pergunta 11, que é: o que significa os pedaços de madeira unidos? Vamos ver aqui o primeiro quebra-cabeça contado na história. Bom, o primeiro tablet da história, você já sabe, eram as tábuas, né? Da mão de Moisés, que desceram da nuvem. Ok, esse é o primeiro tablet da história. O primeiro carro alegórico da história é o bezerro de ouro, não sei o quê. E aqui nós vamos ver o primeiro quebra-cabeça, tá? Então diz o seguinte: o Senhor falou comigo outra vez e disse: homem mortal, pega uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moraram nele, tá? Então, pega uma tabuinha e escreva que é o reino de Judá e todas as pessoas que moraram lá. Depois pega outra tabuinha e escreva: o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então, segura as duas tabuinhas juntas na sua mão, de modo que pareçam uma só. Deus está reunindo de novo. E aí vem: quando o povo perguntar, aqui já é a pergunta 12, quando o povo perguntar o que isso quer dizer, então diga que eu, o Senhor, pegarei uma tabuinha que representa Israel, colocarei junto com a que representa Judá. As duas tabuinhas farei uma só e as segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. Então diga-lhes que eu, o Senhor, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram e os ajuntarei e os levarei de volta à própria terra. Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. Não se mancharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair, e eu as purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Esta é a restauração do povo de Israel. E aí a pergunta 13 vem, né? Como Deus vai tratar os israelitas e qual o sinal para todos os povos? Vamos lá. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. Vai ser um estado só. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó e a terra que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre, eles, os seus filhos e todos os seus descendentes.
Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população, porei o meu templo na terra deles e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu puser o meu templo ali para ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Aqui a restauração, inclusive no mundo moderno. Nós vemos que o primeiro templo foi construído, depois nós vemos o segundo templo, então preparando para o terceiro templo, tá? Já está lá. Deus vai restaurar. É isso que ele está dizendo. E hoje nós temos o privilégio de já estarmos vendo isso. Então, Deus, quando ele fala, ele cumpre. Deus não é um homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então, se ele diz que ele ia fazer isso com Israel, nós vamos, muitos deles acreditaram pela fé. Só que nós, na nossa geração, nós estamos vendo que isso aconteceu. Então, se Deus cumpriu o que ele falou lá, ele vai agir diferente comigo? O que ele disse que ele vai fazer por mim, que sou filha, ele vai fazer. Então, o que que nós temos que ter o resumo desse estudo de hoje? Duas coisas para pensar. Se Deus agiu assim com o povo escolhido, qual será o tratamento de Deus para mim, que sou filha? Deus escolheu um povo e cuidou desse povo e diz que a palavra dele ia ser perpétua. Deus sempre vai estar cuidando do seu povo. Agora, através de Cristo, nós somos filhos. Deus vai agir de uma maneira inferior, uma maneira pior do que com o povo? Não, não. E aí a pergunta agora é outra. Eu tenho certeza de que eu sou filha? Ah, essa aí é que pega, né? Você tem certeza que você é filho de Deus? Porque sempre vai ter alguém querendo tirar da sua cabeça a sua certeza. O que vai fazer você ter certeza? Vamos ler lá no Evangelho. A todo aquele que reconheceu que Jesus é filho de Deus e aceitou ele como único intermediário entre você e Deus, aquele é feito filho de Deus. Vai lá ler em João. Está lá escrito lá em João. Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus e ele é o intermediário, eu sou filha. Então, se eu sou filha, tudo que Deus prometeu para o povo, eu tenho direito a essa bênção. E ainda mais porque eu sou filha. Então, qual é o vale de ossos secos da sua vida hoje e que você acha que não tem mais jeito? O que é na sua vida que você acha que está perdido? Profetiza. Fale as bênçãos, fale as promessas. Use sua boca para profetizar em cima do seu defunto. Use a sua boca para fazer ser a boca de Deus na vida do seu problema. E aí o que que vai acontecer? Vai vir o Espírito Santo como um vento, vai soprar as narinas e vai botar de pé. Que coisa! Que coisa! Não fique caído. Não passe a metade dos seus dias, uma parte dos seus dias, da sua vida, choramingando em cima de um cadáver seco, porque você acha que não tem mais jeito. Profetize e você vai ver Deus colocar de pé. Isso é promessa. Isso é promessa. Então, decore as promessas do Senhor para você usar na hora que o inimigo vier falando para você que você é um derrotado, você contra-ataca com uma promessa. Então, tenha as promessas aqui, tenha as promessas aqui. Enxuga a lágrima, né? Enxuga a lágrima, abre os ouvidos, se ponha de pé e reivindique a vida em cima do seu luto. E é com isso que a gente encerra o nosso estudo de hoje. Que Deus realmente possa estar movendo a minha vida e a sua vida para ressuscitar os ossos secos da nossa vida. Se Deus ressuscitou um bando de esqueleto, ele não é capaz de ressuscitar, inclusive, os seus sonhos.
Nossa, agora você falou sonho, agora o negócio ficou mais pesado. Ficou mais sério. Ficou mais sério, porque Deus é o nosso Pai e Ele é capaz de trazer a vida até aquilo que está morto e seco. Um beijo muito grande para você e nos vemos semana que vem com o próximo estudo. Amém? Amém. Até a semana que vem.